a conclusão do Evangelho de Mateus. E a pergunta é exatamente essa: o que é que nós vamos fazer daqui para frente? O que os ensinamentos que nós apresentamos e vivemos ao longo desses 3 anos, mais de 3 anos, o que isso faz e fez e fará de diferença na nossa vida? Hoje a pergunta olha para frente. Eu queria ler com você Mateus 28, versículos 16 até 20. Mateus 28, 16 a 20 vai ser projetado aí. E em reverência à palavra de Deus, eu quero lhe pedir que fique em pé. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pai querido, nós te louvamos por essa porção da Escritura. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui, esse momento tão especial, especialmente para mim, Senhor, de podermos dizer que expomos todo o Evangelho de Mateus à tua igreja. Muito obrigado, Pai. Pedimos que no nome de Jesus, assim como o Senhor tem nos dado palavra ao longo de todos esses anos, hoje também teu Espírito Santo possa usar o pregador e possa também convencer os ouvintes a dar crédito à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a de fato vivermos este Evangelho para o louvor e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pode sentar-se, né? Mateus encerra de uma forma bastante reduzida. Ele não cita sequer a questão da ascensão de Jesus. Ele encerra o seu evangelho trazendo o que nós chamamos a grande comissão. Aquela ordem dada pelo Senhor, não é a única ordem do evangelho, mas talvez seja a que nos motiva a continuar levando o evangelho às pessoas, a chamada grande comissão. O versículo 16 e 17, aí está posto, ele fala que depois que Jesus ressuscitou, nós vimos isso semana passada, ele deu ordem aos discípulos para que fossem para a Galiléia, e ali ele se encontraria com os discípulos. Nesse momento, os discípulos partem então de Jerusalém, chegam a Galiléia, nesse monte. Algumas pessoas dizem que é o Monte Tabor, outros dizem que é algum daqueles montes ali, mas o fato é que é um local espaçoso, onde Jesus aparece e os abençoa e os comissiona. E o versículo 17 diz uma coisa interessante: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa frase aí final, mas alguns duvidaram, leva alguns estudiosos a entender que essa foi a ocasião em que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, conforme o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, testemunhas de Jesus ressurreto. Por que isso? Porque a atitude dos discípulos, na realidade dos 11, aí você percebe que não são mais 12, são 11, porque Judas já havia se enforcado. Essa atitude dos discípulos, perdoe-me, é a própria de quem crê. Eles adoram. Não existe mais lugar para o pequeno grupo dos apóstolos, não existe mais lugar para dúvida. O último apóstolo que duvidou foi Tomé. Vocês devem lembrar da história de que Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 27,
Tomé disse que Tomé recebeu a notícia de que Jesus ressuscitara e aparecera aos discípulos. E Tomé diz: olha, se eu não o tocar, se eu não colocar o meu dedo lá nas chagas dele, eu de maneira nenhuma crerei. E aí Jesus aparece, para os discípulos, estando eles fechados num cenáculo. É como se nós estivéssemos num lugar fechado e de repente Jesus aparecesse no meio deles, e ele repreende Tomé pela sua incredulidade. Ele diz, João 20, 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então o último discípulo que tinha dúvida a respeito da ressurreição de Jesus teve esse choque de realidade, quando o próprio Senhor apareceu para ele e disse: está acreditando não, bicho? Olha aqui, coloca a mão aqui nas chagas e você vai ver que sou eu mesmo. Ele acrescenta depois, um fantasma não tem nem ossos nem carne. Se fosse apenas uma visão, se fosse apenas uma ilusão, Tomé não teria sido convencido. Mas o efeito de Jesus ressurreto foi tão forte na vida daquele discípulo que ele cai aos pés de Jesus e faz uma declaração que toda a igreja faz até hoje: Rei meu e Deus meu. Ele reconhece tanto a messianidade quanto a divindade de Jesus e se rende. Então aqueles 11 discípulos que se encontraram com Jesus no monte, lá na Galileia, são discípulos crentes, são pessoas que de fato já espancaram toda dúvida e já estão firmados na fé e na certeza de que o Senhor vive. Mas então quem são aqueles, como diz o texto aí, que duvidaram? Quem são estes discípulos que duvidaram? Por isso que alguns estudiosos entendem que foi aquele grupo que Paulo fala, de 500 testemunhas que viram o Senhor. Estas pessoas talvez, diante desse fato inusitado, de verem Jesus ressurreto, tiveram alguma dúvida. Mas é interessante também perceber que até essa declaração de Mateus, ela contribui para a historicidade da ressurreição. Se eu e você fôssemos escrever um livro, uma propaganda de um determinado produto, nós apenas usaríamos as qualidades, não é verdade? Todo produto ele se destaca pelas qualidades. Você quer ver o problema do produto, você tem que olhar nas letras miúdas, Aquelas letrinhas, até o Código do Consumidor proibiu isso, porque antigamente eles colocavam a letra tão pequena que ninguém conseguia enxergar nada. Isso acabou, Mas se eu e você tivéssemos planejado fazer uma promoção da ressurreição de Jesus, nós colocaríamos aqui coisas que fossem positivas. Todos creram, todos o adoraram, estão todos felizes, aqueles que andam com Jesus estão vivendo na boa. Mas aqui tem Mateus escrevendo para uma audiência judaico-cristã, tanto tinham gentios como judeus, mas provavelmente os dois grupos eram de pessoas já chegadas à fé ou já crentes. E ele faz uma declaração: algumas pessoas duvidaram. Não seria a atitude normal de qualquer ser humano? Olha, fulano morreu, nós vimos fulano pendurado na cruz, nós vimos o seu último suspiro, nós vimos o momento em que o guarda, o soldado, perfurou o seu lado com uma lança, nós o vimos ser tirado da cruz, embalado, preparado para a sepultura, e ele foi colocado lá, morreu. Disso nós não temos dúvida. Qual seria a sua atitude como um ser humano? Vamos dizer que nós não estamos falando de Jesus, vamos dizer que nós estamos falando de outra pessoa. Qual seria a sua atitude natural se eu dissesse para você: rapaz, você lembra aquele cabo que morreu? Está vivo. Aquele que você foi para o enterro? Está vivo. Você naturalmente duvidaria. E isso, queridos, mesmo que de uma forma tão simples,
é um peso favorável à historicidade do Evangelho. Aqui prova que não foi a Igreja Católica que criou um mito, não era um mito que estava sendo criado para dominar a mente do povo simples, não, era um relato histórico. Aqui haviam pessoas que naturalmente duvidaram que fosse possível um homem ser crucificado, ser morto e sepultado, e ressuscitar-se ao terceiro dia. Isso, para nós que cremos, é mais uma evidência de que os evangelhos, de fato, relatam a verdade. Eu vou pedir só um pouquinho de água, Caio, por favor. E também esse texto nos mostra, queridos, duas, ou antes... Obrigado, meu filho. Nos mostra a atitude correta das pessoas em relação a Jesus Cristo. É a atitude de adoração. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, queridos, em que Jesus Cristo se tornou, e Deus Pai se tornou quase um sócio. Os seres humanos perderam a noção do temor de Deus e tratam o Senhor como um qualquer. Até uma música famosa nos anos 80 fazia uma pergunta, né? E se Deus fosse um de nós? E se Deus fosse esse cara andando no ônibus do meu lado? Isso exatamente porque as pessoas perderam a noção de que Deus é Rei do universo, Senhor supremo e absoluto sobre todas as coisas. Por essa razão, muita gente trata Deus hoje como um parceiro de negócio, e é o parceiro que tem que entrar com a bênção. Trocam um dízimo, trocam uma oferta pela bênção de Deus. Eu estou ofertando 100, porque o pastor disse que Deus vai me dar 1000. E por conta disso, muita gente tem perdido a fé no Deus verdadeiro. A atitude que nós devemos ter em relação a Jesus Cristo é uma atitude de adoração. Os discípulos, quando se encontram ali com o Senhor, o adoraram, se prostraram aos seus pés. E essa deve ser a atitude de qualquer cristão diante de Jesus Cristo. Você não tem o direito de tratar Jesus de igual para igual, porque Ele não é o seu igual, Ele é o seu Senhor. Ele é digno da sua adoração. Mas pastor, ele já não disse que a gente é amigo dele? Mas mesmo os amigos do rei não podem perder de vista que o rei é diferente deles. Você só é amigo do rei porque o rei permite essa amizade. Você não pode abusar dessa qualidade, querendo se fazer semelhante àquele que é o verdadeiro Senhor, né? Eu queria então pensar com você no restante desses poucos versículos, a partir do verso 18, quando nós falamos da grande comissão. Por que a grande comissão? O que temos a dizer? A grande comissão, primeiro, é dada em razão de quem Jesus Cristo é. O verso 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A grande comissão, ela também é vista pelos outros evangelistas, com mais clareza em Marcos, mas também em Lucas e em João, quando eles dizem, Marcos 16, 15 e 16, falando de Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você percebe aí a semelhança com o que foi falado agora em relação a Mateus. Lucas 24, a partir do verso 46, o Senhor disse: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. João 20, 21 a 23 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Veja aí mais uma vez o sentido da comissão, de ser enviado. Eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Todos os evangelistas tratam de um comissionamento, de um envio, de uma ordem de Jesus, que foi dada à igreja, aos seus discípulos, para que eles fossem ser testemunhas de quê? Do fato de que Jesus perdoa pecados. Esse comissionamento é registrado de uma forma diferente, como vocês viram, nos 4 evangelhos, mas basicamente dizem a mesma coisa: vão e anunciem as boas novas que Deus trouxe aos homens através de Jesus Cristo. A má notícia é que toda alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que Jesus Cristo pagou o preço pelo pecado de cada um daqueles que se arrependem e creem nele. Essa é uma boa notícia, porque nós mesmos não podemos pagar pelos nossos pecados. Se você pudesse evoluir, se você pudesse ser bom o suficiente para sair da condição de pecador para a condição de justificado, Jesus não precisaria morrer no seu lugar. Mas é porque nós, sendo presos a essa condição de pecadores, não podemos gerar em nós mesmos e a partir de nós mesmos a justiça que Deus espera para podermos entrar no seu céu. Então, os 4 evangelistas trazem a mesma missão. Nós devemos levar o evangelho a todas as pessoas. Mas por quê? Por causa de Jesus, daquele que é Jesus Cristo. A palavra poder no original é exousia e significa autoridade, privilégio, permissão, o direito de fazer alguma coisa. Ou seja, Jesus diz e declara que ele possui todo o poder, ele tem toda a autoridade. A razão por que ele nos comissiona a irmos levar essas boas novas é porque não há nenhum poder acima dele. Jesus Cristo demonstrou ao longo de todo o Evangelho a sua autoridade em diversas circunstâncias. Primeiro, Mateus 7,29, é dito que ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade para ensinar. Jesus tinha autoridade para curar enfermos. Nós sabemos, aqueles que já leram o Evangelho, assistiram a algum filme a respeito da história de Jesus, sabem que Jesus foi notório pela realização de várias curas. Não somente curas, mas inclusive ressurreições. O filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, foi ressurreto. Lázaro, seu amigo em Betânia, foi ressurreto. E diversas outras enfermidades, inclusive enfermidades ortopédicas, né? Homens com a mão mirrada, pessoas aleijadas, mulheres encurvadas, todas estas pessoas, mediante uma palavra de Jesus, mediante uma ordem de Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Você pode estar hoje enfermo e eu posso passar a noite todinha dizendo para você: seja curado, seja curado, seja curado. E tudo que eu posso fazer é ter uma expectativa de que você de fato seja curado. Mas basta uma palavra de Jesus Cristo
para que a enfermidade saia do seu corpo. Por quê? Porque ele já possuía no seu ministério terreno e agora possui toda a autoridade para curar enfermos. Jesus também tinha autoridade para perdoar pecados. Você deve lembrar-se daquele aleijado que foi baixado pelo teto, né, até a presença de Jesus, quando não podia ninguém chegar perto pela multidão, e esse homem foi descido. E ali Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso criou um problema imenso, porque as pessoas começaram justamente a dizer: olha, quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Se Deus é o ofendido, quem pode perdoar um pecado é Deus. Como é que esse cara está dizendo aí, os teus pecados estão ofendidos? E Jesus responde: olha, o que é mais fácil fazer? Dizer: está perdoado, meu filho. Ou dizer: levante-se e ande. É claro que o mais fácil seria dizer: está perdoado. Difícil é fazer um aleijado andar. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam que eu recebi o poder de perdoar os pecados, eu vou fazer o mais difícil. Quer ver? Vou fazer. Levante e ande. E o cabo pulou e saiu carregando a maca pela qual foi descido do teto. Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados, e agora ele diz: todo poder, não somente esse, mas todo poder e autoridade me foram concedidos nos céus e na terra. Jesus tinha poder sobre espíritos malignos. Mateus 10:1 diz que ele não somente tinha, como ele distribuía o poder sobre os demônios aos seus discípulos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É interessante que aqui ele alia demônios, espíritos imundos, com enfermidades. É verdade que nem toda enfermidade é ação demoníaca, mas existem demônios que causam doenças, que são especialistas em causar doenças. Seja um caso, seja outro, Jesus Cristo tem todo o poder sobre eles. Por fim, não somente poder para ensinar, poder para curar enfermos, poder para perdoar pecados, autoridade sobre espíritos malignos, Jesus também tem poder sobre os elementos da natureza. Marcos 4:39 registra aquele grande tufão, aquela grande tempestade que abateu-se sobre o barco que levava Jesus no mar da Galileia, e os discípulos estavam desesperados. E eu gosto sempre dessa situação, porque um pescador é acostumado com intempérie, ele é acostumado com onda alta, ele é acostumado com tempo fechado, ele é acostumado com toda coisa. O pescador mesmo, né? Eu, coitado, se eu ver uma onda alta, eu já estou querendo morrer, né? Aliás, quero viver, por isso que eu não quero ver a onda alta, né? Mas o pescador, o verdadeiro pescador, não aquele pescador de anzol na beira do riacho, mas o que vai ao mar, ele é acostumado com tempestade, ele já passou, ele sabe, ele pode prever com alguma segurança se o barco tem risco ou não. Aqueles discípulos estavam amedrontados, aterrorizados, a tal ponto que eles foram acordar, foram incomodar Jesus e dizer: Senhor, tu não te importas que a gente morra? Porque o tempo está fechado aí, o negócio está sério para o nosso lado. E Jesus levanta-se e repreende o vento, repreende o mar, e tudo se acalma. Você já tentou fazer isso? No meio da chuva, e você dizer: pare, chuva. Não acontece nada. Por quê? Porque esse poder não foi dado a você, mas foi dado a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, pois, é aquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade onde? No céu
e na terra. O que isso significa? Se Jesus tem toda a autoridade, primeiro, nós devemos obedecê-lo. Se Jesus de fato tem toda a autoridade, eu e você estamos obrigados a obedecê-lo. Vou lhe dar aqui um exemplo. Se chegar uma ordem judicial para você, passada por um juiz, um homem como você, com a diferença de que possui um cargo público, foi empossado no cargo de juiz. Se chegar uma ordem de prisão contra você, você não tem o que fazer, você tem que obedecer. Pode fugir, mas se os homens te pegar, você vai preso. A ordem judicial deve ser acatada. Até existe aquele ditado, né, que o pessoal usa, só não usa no Congresso. Ordem judicial não se discute, se cumpre. Né? No Congresso é diferente, eles não cumprem e discutem, e nós estamos passando essa crise horrível institucional. Mas para os seres humanos normais, uma ordem dada por um juiz deve ser obedecida. Agora pare um pouquinho e pense, e uma ordem dada por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Como você deve tratá-la? É uma ordem que precisa necessariamente da nossa obediência. Se Jesus manda, nós devemos obedecê-lo. Segunda coisa, uma vez que Jesus tem toda a autoridade, nós não só devemos obedecê-lo, porque ele possui essa autoridade, mas também nós podemos obedecê-lo. Sendo Jesus quem é, nós não precisamos ter medo de obedecê-lo, porque não existe autoridade maior do que ele. Entenda o que isso quer dizer. Às vezes a gente fica numa situação entre duas posições. Ou eu obedeço esse, ou eu obedeço aquele. Eu fico em dúvida. Jesus falou a respeito de amar dois senhores. Você tem que escolher um. Ou você ama a Deus, ou você ama as riquezas. Não pode fazer graça para os dois. Um dos dois é um poder maior do que o outro na sua vida. E aqui nós vemos que Jesus, tendo toda a autoridade no céu e da terra, você pode com tranquilidade obedecê-lo, porque não existe ninguém que concorra com Jesus em termos de poder. Você não precisa se preocupar. Ou seja, sendo Jesus quem ele é, e você podendo obedecê-lo, o lugar onde você estiver, ou aonde você for, não importa. Você está no controle do Senhor Jesus. As circunstâncias que voltam à sua vida também não importam, porque Jesus é a autoridade final. Ele é que está determinando as coisas na sua vida. E por final, as pessoas com quem você convive, entenda isso bem, as pessoas com quem você convive, o tipo de pessoa com quem você convive, também não importa, porque Jesus, por causa da sua autoridade, lhe deu uma ordem de alcançar todas as nações. Todos os tipos de pessoas estão diante de você para serem alcançadas com as boas novas. Se você deve obedecer ao Senhor, se você pode obedecer ao Senhor, porque não existe outra autoridade como Ele, a pergunta que nós fazemos é: por que nós relutamos em obedecer? Por que a grande comissão, o comissionamento da igreja de pregar o Evangelho a todas as pessoas é tão difícil de ser cumprido? É porque Jesus nos fala daqueles que dizem que o chamam de Senhor, mas não lhe obedecem. Essa é uma praga na igreja moderna. Pessoas cuja boca podem desfiar um rosário de louvores a Jesus Cristo, mas são incapazes de obedecê-lo na mais mínima coisa. Mentir é pecado, mas está cheio de gente que vive em mentira. Adultério é pecado, mas tem gente que está adulterando.
não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seu WhatsApp, o seu Facebook é testemunha contra você na eternidade. Porque você pensa que ninguém sabe, mas Deus já viu. Uma vez eu achei engraçado que eu li uma tirazinha no Facebook, né? Essa é uma piadazinha meio nerd, né? Só quem usa computador que vai entender. Diz assim: não adianta excluir o seu histórico, Deus já viu. Não adianta você excluir o histórico. Tem uns irmãos espertalhões que toda vez já deixam o computador ligado na opção, quando sair, apagar o histórico, para não dar a zeba do pastor chegar a usar o computador e tá lá aquela página indecorosa, né? Aquela pesquisa inapropriada para algum cristão. Então já deixa o histórico para ser apagado. Não adianta você apagar o histórico do seu Facebook, Deus já viu. E é isso, queridos, que muitas vezes nos choca. Jesus possui toda a autoridade, ninguém tem dúvida disso, mas nós o tratamos como um qualquer. Você percebe como nós estamos longe do temor de Deus? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso deveria fazer o nosso coração tremer, temer, recear, mas ainda assim, muitas vezes, nós nos esquecemos, voluntariamente nos entregamos ao pecado, sem atentar para quem Jesus Cristo de fato é. Em que consiste a grande comissão? Versículo 19 e 20, primeira parte nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A grande comissão pressupõe e demanda uma ação. Ide. É interessante que muitas vezes nós pensamos que esse ide é um mandamento. Na língua original, não é. Na língua original, ele é um presente contínuo. Não é ide, mas é indo. À medida que você vai. E essa má tradução nos causou um malefício muito grande. Por quê? Porque nós começamos a imaginar que a grande comissão é ir. Então, a menos que eu seja comissionado pela igreja para ir pregar o evangelho lá para os índios, para eu ir pregar o evangelho lá em Cocal dos Alves, para eu ir pregar o evangelho lá nos hospitais, a menos que a igreja me comissione, haja imposição de mão, derramamento de óleo, oração poderosa, eu não estou apto a ir. Mentira. Porque o verdadeiro mandamento é fazer discípulos. A ordem está no fazer discípulos e não no ir. Ou seja, pelo sentido original, onde quer que você esteja, você deve fazer discípulos. Seja em que circunstância for, o seu papel como discípulo de Jesus é fazer discípulos. Isso foi o que os apóstolos e os discípulos iniciais fizeram. Versículo 19 de Atos 11 diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles iam anunciando, mas ainda tinham uma visão errada, que o evangelho deveria alcançar apenas os judeus. Mas à medida que eles iam anunciando o evangelho. Eles iam anunciando o evangelho, somente aos judeus, mas iam anunciando o evangelho. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aqui já está se espalhando para os gentios, né? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Perceba, então, essa palavra. Aqueles discípulos iniciais, os que foram dispersos,
grandes e pequenos, letrados, ignorantes, aqueles que foram dispersos de Jerusalém, eles iam pregando o Evangelho. A igreja remanescente em Jerusalém não precisou lhes comissionar. Eles tinham consciência de que aonde quer que fossem, eles precisavam levar a palavra de Deus. Ou seja, não importa onde você está agora, se seu campo de influência é a família, seu campo de influência é o colégio, seu campo de influência é a universidade, é o trabalho, não importa onde você está agora. A grande comissão diz que você deve ser um fazedor de discípulos. A grande comissão pressupõe e demanda uma ação, ide. E a grande comissão também tem um plano de ação. Veja aí o que diz o verso 19 e 20. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Hoje em dia a gente não usa muito o termo discípulo, né? Há até uma tentativa de nos trazer de volta a esse entendimento, a essa compreensão, para talvez mover os cristãos a saírem dessa inércia, dessa falta de conhecimento do original, de que nós devemos fazer discípulos em todas as circunstâncias, para que a gente volte mais perto da igreja original. Mas o uso do termo, seja crente, cristão, discípulo, evangélico, seja como você usar, não vale de nada se você não colocar em prática o que o Senhor pede da sua igreja. Ou seja, não basta se chamar discípulo, é necessário que você seja, de fato, um aprendiz de Jesus Cristo. O discípulo, ele tinha o costume, naquela época, ele tinha o costume de se ligar ao seu mestre, se identificava com ele, aprendia dele e vivia com ele. Isso nós vemos na forma como Jesus tratou os 12. Ele os escolheu de uma grande multidão, ele passou a noite orando, quando desceu do monte, chamou para si os que quis, 12. E aqueles 12 passaram a viver intimamente com Jesus. Dividiam a mesma comida, estavam conversando, eles tinham a oportunidade não apenas de conhecer Jesus, o realizador de milagres, mas eles conheciam a rotina de oração de Jesus, a forma como Jesus tratava as pessoas. Eles passaram a ver, olhar, ter uma orientação não apenas sistemática em termos de conhecimento, mas eles tinham a visão, eles olhavam de perto o que Jesus fazia. Hoje em dia nós perdemos isso. Hoje nós estamos sendo muitas vezes discipulados apenas de púlpito. E graças a Deus que existem alguns púlpitos para discipular pessoas, porque existem muitas igrejas que estão danando almas, mandando almas para o inferno por causa de um falso evangelho. Ainda não alcançamos esse princípio inicial de sermos copiadores, aprendizes de Jesus, mas estamos no caminho. E felizes daqueles que podem olhar para Jesus pelas páginas do Evangelho, olhar para homens piedosos na sua igreja e seguirem os seus passos. Deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa que Deus chamou a minha. O seu maior discípulo é o seu filho. Qual é o exemplo que você está dando para ele? Se o discípulo é aquele que anda com a pessoa, vive com a pessoa, dorme com a pessoa, está observando as suas atitudes dentro de casa, está comendo com você, não existe descrição melhor do que o seu próprio filho, a sua própria filha. E se você é cristão, se você se diz discípulo de Jesus Cristo, que tipo de discípulo você está formando? Que tipo de discípulo você está fazendo?
O quanto você lê da Bíblia e o seu filho olha, o que é que ele está copiando de você? O quanto de piedade, oração, devoção a Deus, ele olha na sua vida para copiar. O quanto ele honra as coisas de Deus a partir da sua vida. Hoje em dia nós temos aquela impressão, né? Vou levar um menino para a igreja, o pastor vai pregar, e aí chega e ainda dá-se um cascudo no menino. Prestou atenção? O que é que o pastor falou? Você não ouviu o que é que o pastor falou na igreja, não? Falso. Você é um falso fazedor de discípulo. Porque você destrói com a sua vida o que o pastor tenta ensinar no púlpito. Crie vergonha na cara. Arrependa-se. E tenha Deus compaixão da sua vida. Pastor pode lhe ensinar o caminho, mas seu filho vai aprender de você dentro de casa. E se você é um péssimo fazedor de discípulo, não venha colocar a culpa na igreja. Eu estou mudando de igreja porque aquela igreja não tem isso, aquela igreja não tem aquilo. Você pode mudar para toda a igreja, você pode até chegar dentro do céu. Com o mau exemplo que você é dentro de casa para o seu filho, esse menino vai dar mais para bandido do que para santo. E a Bíblia diz que a grande comissão é fazer discípulo. O que é que você está fazendo com os discípulozinhos que Deus deu a você dentro de casa? Você pai, você mãe. Pai em primeiro lugar, porque o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote do lar. Responsabilidade primeira é do homem. Mas a mulher é auxiliar desse marido. E se você se omite, se você se cala, a culpa cai sobre você também. Um discípulo é alguém que crê em Jesus Cristo, expressa a sua fé em ser batizado, e ele permanece na comunhão de outros crentes, para que ele possa aprender e sair e conquistar outras pessoas. É o que o texto diz. Veja lá, crer em Jesus Cristo. Muita gente aqui talvez possa confessar isso. Eu creio em Jesus Cristo. A pergunta seguinte é: você já foi batizado por causa dessa fé? Alguns foram batizados ainda na infância, sem saber nem o que acontecia. Usaram uma fé emprestada de alguém para poderem se dizer cristão. Nunca se disseram, na realidade, foram ditos cristãos por causa de outros. E isso é um padrão que a Bíblia jamais incentivou. Aquele que crê e for batizado, é uma decisão pessoal, é uma escolha única, em que você coloca a sua fé em Jesus Cristo. E em consequência disso, você assume o compromisso de ser batizado. Algumas pessoas perguntam, por que é que lá na sua igreja não tem aquele apelo? Eu já fiz muito apelo, né? Já fiz muito chamada ao altar. Fiz demais, de vez em quando ainda faço. Quando eu sinto assim aquele toque de Deus, faça. Porque eu sei que nós vivemos numa cultura que valoriza isso. E às vezes a pessoa só se acha de fato convertida quando ela faz essa decisão. Mas você sabe que na igreja primitiva não havia apelo para o altar? O apóstolo Pedro dizia: arrependa-se e sejam batizados. O convite era para um arrependimento, e a prova desse arrependimento era o batismo. E hoje em dia a gente chama as pessoas para virem ao altar, para entregar a vida a Jesus, e elas são colocadas num limbo. Elas ficam flutuando. Talvez você se batize daqui a alguns meses, talvez você não se batize. Alguns ficam apenas na congregação, ficam assentados, apenas congregando, depois saem. Falta de compromisso. Não é o que a grande comissão nos diz. É fazer o discípulo e batizá-lo, enxertá-lo na igreja de Cristo. Por isso eu quero dizer, você crê em Jesus Cristo? Creio, pastor, amém. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, particularmente, teremos batismos aqui dia 17 de dezembro, se Deus
permitir. E já estamos tendo as classes de batismo, né? Se você quiser participar, para conhecer mais de como é a estrutura da nossa igreja local, quiser participar, você é muito bem-vindo. Nós teremos inclusive uma aula agora terça-feira, às 19 horas, aqui na igreja. Terça, 19 horas, classe de batismo. Você que já está matriculado, venha. Você que quer se batizar por causa dessa mensagem, venha também. Se você crê em Jesus Cristo, você quer se comprometer com o reino de Jesus Cristo, o seu primeiro passo, depois do arrependimento e da fé, é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, aquele batismo que eu fiz lá quando eu era criança, não vale não? Você cria, você estava convicto e consciente do que significava aquele batismo? Eu não, pastor, nem sabia. Então você é um forte candidato ao batismo bíblico. Não apenas crê, não apenas é batizado, mas ele persevera na sua comunidade de fé. Queridos, é impressionante como algumas pessoas parece que esperam ser batizadas para deixar a congregação. Se tornam relapsas, não vêm aos cultos, não vêm às atividades. Uma das outras coisas, no caso, é ensinar. A igreja precisa ensinar a respeito de Jesus Cristo. Aqui nós temos ensino. Qual é o melhor dia de ensino que nós temos aqui, queridos? Hein? A escola dominical. O nome está dizendo escola dominical. Agora, quantos aqui vêm para a escola dominical? Quantos aqui se dedicam a gastar 2, 3 horas por dia, ou por domingo, para aprender mais de Jesus? Tem tempo para jogar bola, tem tempo para ir à praia, tem tempo para lavar a louça, lavar a roupa, fazer os trabalhos de casa, mas não tem tempo para separar, para passar 2 horas, 3 horas, aprendendo da palavra de Deus. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você está se enganando. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Se o seu tesouro não é a casa de Deus, você está se enganando. Você pode ir lindo, morto de bonito, cheiroso. Olha, eu fui batizado pelo pastor fulano, tem aqui minha certidão de batismo. Nada desses atos humanos exteriores, nenhum deles, podem apagar o que o seu coração está dizendo para o Senhor. Deus não é como o homem que olha o exterior, Deus olha o teu coração. Ser parte do projeto de Deus é ser ensinado. E a igreja te ensina, e você diz, eu não vou. E eu pergunto, você é discípulo? Você é ovelha ou você é bode? Gosta de dar chifrada, marrada, como diz lá no Ceará. Pastor, mas igreja não salva ninguém. Eu estou dizendo que salva não, meu irmão. Eu estou dizendo é que Deus ordenou que nós nos reuníssemos para aprender de Jesus Cristo e você não está obedecendo. Dá para entender? Só isso. A culpa não é do pastor, não. Pastor tem culto de oração, de culto de doutrina na quarta-feira. Pastor é professor de uma classe da escola dominical. Mudou agora, está em outra. E vai para tantas quanto for necessário. Pastor está fazendo a parte dele. De manhã sai tangendo os filhos tudinho da cama, para vir domingo. Domingo é dia do Senhor. E você não vem. A culpa é de quem? Quando você chegar lá no dia do juízo, a culpa vai ser de quem? Eu estava muito cansado. É o único dia que eu tenho para dormir. Ó, a EBD começa aqui 9 horas da manhã. As classes começam 9h30. Se você no domingo não consegue estar fora da cama até 9h30,
é preciso que você tenha tirado um plantão para sair às 6 horas da manhã. Os plantonistas estão liberados. Quem tira plantão em hospital, quem tira plantão acordado a noite toda, eu perdoo, está na bênção. Mas quem fica de madrugada, de bate-papo e assistindo televisão, dorme demais porque não sabe zelar a preparação do dia do Senhor e não vem para a EBD, eu quero dizer para você de púlpito, Deus vai cobrar de você. Deus vai pesar a mão sobre você. Sabe como é que Deus vai pesar a mão sobre você? As situações vão acontecer na sua vida e você não vai saber o que fazer. Você vai fazer um casamento ruim porque não está na classe ouvindo como deve ser um casamento. Você vai fazer escolhas porcas na sua vida porque você não está sendo ensinado na palavra de Deus. Isso vai acontecer com você, seja você meu filho, seja você filho de outro. Parte do discipulado é aprendizagem. Parte do discipulado é você conhecer a palavra de Deus. É crer em Jesus, ser batizado e ser ensinado a guardar todas as coisas. Assim nós podemos manter o foco original da igreja, naquilo que é essencial. Nossa igreja faz discípulos ou convertidos, que são muitas vezes apenas convencidos. Quero dizer isso, meus irmãos, assim até com um pouco de dor no coração. Eu vejo essa multidão aqui hoje e fico me perguntando quantos de fato são discípulos de Jesus. Eu não me impressiono com números, é bom, é ótimo, mas eu não vivo para vocês. Sabe quem é que de fato me motiva a estar à frente do púlpito? A minha esposa e meus 3 filhos. Quando eu vim aqui para assumir o ministério dessa igreja, por não ter aquela formação própria, e eu cheguei aqui, eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse povo? O que é que eu vou servir a esse povo? E no meu coração veio uma palavra, sirva aos outros aquilo que você serve aos seus filhos. É impossível você dar comida estragada para essa congregação, se você dá comida boa para os seus filhos. E toda vez que eu estudo, toda vez que eu preparo uma mensagem, meu coração passa pela minha família, passa pelos meus filhos. Alguém certa vez disse assim, pastor, eu vou para a igreja do pastor fulano de tal, eu gostei muito. Eu disse, amém, meu irmão, vá, não sou dono de ninguém. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não conheço, não sei o que prega, não tenho ideia de onde vem, nem para onde vai. Eu não garanto o tipo de comida que vai ser servida lá para você. Eu garanto o pasto daqui. Esse pasto aqui eu garanto. É o que eu sirvo para a minha família. O que ele vai servir lá para você pode ser bom, mas também pode ser tóxico, pode ser mal, pode acabar a sua fé. Eu acho que deu certo, porque o casal tá com a família está com a gente até hoje. Eles desistiram de ir, né? Isso é uma verdade, irmãos. Será se nossa igreja está cheia de convencidos? Será? Ou de fato você tem desejado ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo? Segundo, os nossos discípulos são batizados? Ou são aqueles que vêm, se sentam, acham bom, o pastor tem uma palavra boa e tudo mais, depois se levantam e vão embora? Não tem compromisso nenhum com esta igreja, não tem compromisso nenhum com esta comunidade de fé. Não é o que a Bíblia diz. E por fim, nós temos ensinado a nossos discípulos tudo o que Jesus nos tem ordenado, fazendo-os obedientes, ou seja, usando a disciplina quando necessário. Muitas vezes nós queremos tratar as pessoas tão bem que deixamos que elas se estraguem. Eu tenho algumas marcas pelo corpo de pessoas que, de tanto amar, tanto cuidar, essas pessoas depois se voltaram contra mim e me morderam. E depois eu fiquei pensando, eu devia ter usado a vara há mais tempo.
eu devia ter quebrado esses dentes antes deles me morderem. E tem muito cristão que é extremamente delicado. Se você falar isso aqui em nome do Senhor, não dizer a sua vontade própria, mas se você cita um texto bíblico, o irmão fica ofendido. Sabe com quem está falando? Orgulho. Orgulho. A diferença é essa. A diferença entre uma igreja e um clube social. Deus nos livre de vivermos aqui um grande clube, um grande Lions, né? Um grande Rotary espiritual. Esta deve ser uma igreja dos seguidores de Jesus Cristo. E por fim, a grande comissão tem uma gloriosa promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca deixo de valorizar esse trecho das Escrituras, porque eu já me senti sozinho. Você já se sentiu assim? Sozinho, abandonado, sem rumo na sua vida? Você diz assim, e agora? Fiz tanta besteira que eu estou só. Promessa de Jesus não pode ser quebrada por causa da sua infidelidade. Ele diz, eu estou com você todos os dias até o fim. A igreja de Jesus tem esse grande privilégio, é de nunca andar sozinha. Conta-se a história de um pastor que ele tinha por costume ler trechos da Bíblia para senhoras num asilo, numa casinha de velhos. Isso é coisa de americano, né? E ele ia e chegou certa vez a essa passagem junto de uma senhora já bem idosa. Aí disse, irmã, olhe que promessa maravilhosa Jesus tem. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a velhinha, muito fraca, olhou para ele e disse, pastor, isso não é uma promessa, isso é uma realidade. Aquela mulher tinha provado e visto que Deus é bom, que o Senhor cumpre a sua promessa. E queira Deus, eu e você possamos chegar numa velhice bem longeva, de preferência saudável, e podermos dizer também como aquela mulher, isso não é apenas uma promessa, isso é uma realidade na minha vida. Até aqui o Senhor esteve comigo, Ele não me deixará sozinho. Eu quero encerrar lendo Atos dos Apóstolos 1:8, quando o Senhor diz, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus designou você para ser... Esse barulho que é? Ventilador, é? É. Deus designou você para ser testemunha de Jesus Cristo. Ele não designou só o pastor, não. Eu sei que você está pensando e apontando, o pastorzão aí, ele, bicho, é o testemunho, é o tamanho dele. Não. Você sentado nessa cadeirinha que está, Deus designou você para ser testemunha de Jesus Cristo. Ele lhe deu o poder do Espírito Santo, para que você seja testemunha dele aonde quer que vá, esteja onde estiver, porque nada foge do seu controle, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A pergunta que eu quero lhe fazer é somente uma: você está disposto a ser testemunha de Jesus? O poder já está à sua disposição. Você quer ser testemunha de Jesus Cristo? Eu queria que nós encerrássemos hoje pensando nisso. Se você puder fechar os olhos por algum momento.
pensar um pouco naquilo que foi falado aqui. O papel da igreja, mas especificamente você como um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas eu sei que o mandamento de Jesus, ele persiste até hoje. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você, meu irmão, minha irmã, nessa noite diz: eu tenho falhado como discípulo de Jesus, eu queria que você fosse agora aos pés do seu Senhor e dissesse como aquele filho arrependido: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Porque do mesmo jeito que aquele jovem foi recebido amorosamente pelo seu pai, eu tenho certeza que você será recebido de volta amorosamente pelo seu Senhor. Mas não deixe para depois, nem para amanhã, nem para quando você acertar a sua vida, porque o diabo sempre vai colocar mais e mais coisas para complicar. Por isso, se o Espírito Santo falou com você hoje, não endureça o seu coração. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero sim, eu quero ser discípulo, seguidor de Jesus Cristo. E assuma compromissos com o Senhor, de ser ensinável. Largue dessa preguiça de vir para a escola dominical, para o culto de doutrina. Você tem tempo para fazer tanta coisa na vida, e você está desonrando o chamado de Deus. Você está desonrando o que Deus fez e quer fazer através da sua vida. Depois você diz: mas minha vida espiritual não vale nada, é um vazio, é uma vida seca. É porque você é desobediente à palavra de Deus. Arrependa-se. Arrependimento não é só você chorar agora pelos seus pecados, não. É você, semana que vem, estar aqui na escola dominical. Eu não estou fazendo propaganda de escola dominical, eu estou falando aquilo que Deus quer que você saiba. Você precisa ser ensinado. Você tem preguiça de abrir a sua Bíblia em casa? Pois seja forçado a abrir a sua Bíblia na igreja. E você nem isso faz. Vergonha para você. Tem tudo e não tem nada. Pensa que é rico, mas é pobre. Pensa que está vestido, mas está nu. Pensa que é quente, mas é morno. Volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós não temos outra palavra a dizer senão: tem compaixão de nós, pecadores. Precisamos do Senhor. E quando vemos esse encerramento com essa promessa maravilhosa de que o Senhor nunca nos deixará só, mas antes disso nos leva a assumir um compromisso contigo e com o bem-estar de outras pessoas nesse mundo, no compartilhar das boas novas. Senhor, nós reconhecemos que temos feito bem menos do que deveríamos, e por isso nos arrependemos, por isso pedimos perdão, e que Tu transformes as nossas faltas em motivos de glória para o Teu nome. Abençoa o Teu povo aqui esta noite, para que nenhum daqueles que foram tocados pelo Teu Espírito Santo possam ter esta palavra roubada pelo diabo, nem que ela venha a cair no meio de pedregais,
ou no meio de outras árvores, para torná-la infrutífera. Deus, que essa palavra caia em corações arados e adubados, para que deem frutos, para que pessoas sejam alcançadas mediante a vida dos que aqui estão se comprometendo contigo esta noite. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e intercedemos por eles e por mim, no nome de Jesus. Amém.